Fala, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Araújo. Eita, tudo certinho, né? Graças a Deus, é com enorme prazer que estou aqui para que nós venhamos trabalhar todos esses assuntos de uma forma bem detalhada, de uma forma um tanto que meio lenta, né? Mas é como eu disse para vocês, estou fazendo o máximo que eu posso, estou aí, né? Trazendo conteúdos para que, como eu não estou podendo também trazer muitas aulas, estou trazendo de fora também. Tenho certeza que vocês tiveram uma boa aceitação com o meu amigo Rafael, meu amigo irmão, né? Rafael que gravou essa aula gentilmente para nós, aula sobre história do Paraná, muitos elogios, um banho de aula, show de bola. Muito bom, né? Graças a Deus. É o vídeo anterior aí. Se você quiser, entra aí no canal, dá uma pesquisada aí no nosso conteúdo que você vai encontrar a aula do professor Rafael Virgínio de História do Paraná. Pessoal, é com enorme prazer que eu venho, né, para que nós venhamos trabalhar um dos principais conteúdos relacionados ao nosso edital. Talvez esse nosso assunto, industrialização, complexos industriais, concentração e desconcentração das atividades industriais, ele possa vir sendo contemplado na nossa prova. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: eu vou colocar aqui para ficar até mais fácil a gente entender, tá? Porque se eu vier para cá, aí eu vou ficar na frente, é melhor vir para cá para enquadrar melhor, tá ok? Pessoal, olha só. A primeira coisa que eu tenho que entender é a estrutura, certo? Que nós temos que compreender, ó, industrial, estrutura industrial no território, no território brasileiro. Professor, seguinte, eu compreendo, sei como ocorre o processo da estrutura industrial no Brasil. Mas me diga uma coisa, é necessário saber as suas divisões? Sim, é bem necessário, é muito necessário aí, que você tenha em mente isso. Quando nós falamos no panorama industrial, você tem que lembrar que essa indústria no Brasil, galera, ela vai ser dividida em três. Ah, meu amigo, é muito fácil. Ela vai ser dividida em três. Ela vai ter uma divisão que nós conhecemos de indústria de base, é a chamada indústria de base. Essa indústria de base, ela é aquela que vai produzir e vai extrair produtos do meio natural, como por exemplo, as metalúrgicas e as siderúrgicas. Mas Tiago, e aquelas de produtos de bens duráveis e não duráveis? Esse tipo de indústria é a indústria de bens finais. Há indústrias de bens de produção. A indústria de base, ela vai ter uma configuração inicial. Ela vai ter uma configuração de base iniciatória. Como é que isso pode acontecer? Dentro desse panorama industrial, nós vamos ter aqui, ó, vou até colocar, tá? Nós vamos ter as metalúrgicas e as siderúrgicas. Que são também chamadas de indústrias pesadas, tá? Isso nós não podemos esquecer. São indústrias pesadas. São as indústrias de bases extrativistas ou extrativas, como queira chamar. Logo após, no território brasileiro, nós vamos ter também uma outra configuração. Nós vamos ter o que chamamos de indústrias intermediárias. Olha só, intermediárias.
Tiago, que indústrias intermediárias são essas? É aquela indústria que o produto ele é retirado daqui, ele é extraído, como por exemplo, o minério de ferro. O minério de ferro ele é retirado daqui. Nós temos 3 grandes áreas de extração de minério de ferro no Brasil. Nós vamos ter o quadrilátero ferrífero, a Serra do Carajás e o maciço do Urucum. Nós vamos falar mais na frente de cada um deles. Então nós temos a indústria de base, nós temos a indústria intermediária, que elas são chamadas de indústrias de transformação. Indústrias de transformação. É quando o produto ele chega aqui na base intermediária e aí ele é transformado em um produto semi-acabado. Deu para entender? Produto semi-acabado. Esse produto semi-acabado são portas, são carcaças de carros, são eletrônicos em estado pré-final. E aí, esses artefatos, eles costumam sempre estar ligados a uma pré-distribuição. E aí, em terceiro plano, nós vamos ter as indústrias de bens de produção. Tá aqui, ó, indústrias de bens de produção. Professor, o que significa essas indústrias de bens de produção? Elas são divididas em 2 bases configuradas, configurativas, configuratórias, como queiram chamar, não importa. Nós temos aqui as duráveis, e nós temos as não duráveis. Beleza, professor? As indústrias duráveis são aquelas que apresentam um nível de durabilidade, são aquelas indústrias que terminam por desenvolver a sua configuração a um longo prazo, a um longo período, a um longo processo de duração. E aquelas que são não duráveis são de produtos perecíveis. A Samsung, por exemplo, né? A Samsung é não durável. Sabe por quê? Porque você compra, 1 ano depois o bicho dá problema, você bota 2 atualizações, a bicha quebra, aí você tem que comprar outro celular daquele, aquela merda. Então você tem aqui, ó, indústria de base, metalúrgica e siderúrgica são chamadas de indústrias pesadas. Nós temos as indústrias intermediárias, que são aquelas indústrias de transformação, geralmente são as montadoras de carros. E as indústrias de bens de produção, duráveis e não duráveis. E aí vem aquela pergunta, né? Professor, me diga uma coisa. E aquelas indústrias que nós chamamos de indústria alimentícia, aquela indústria da moda, a indústria dos calçados, a indústria do cinema. Bom, está aqui, ó, bens de produção. Você não está produzindo algo? Nós temos aqui uma quarta indústria, mas eu não vou colocar porque ela ainda não está na nossa literatura. Essa indústria, que nós chamamos de indústrias de bens de produção, elas estão constantemente sendo desenvolvidas. Eu estou dando uma olhada aqui no tempo, tá? Nós temos aqui estão constantemente sendo produzidas e elas estão constantemente sendo desenvolvidas a ponto de atender às necessidades básicas da sociedade. Olha para mim. No momento em que nós acessamos a internet e que nós compramos algum produto que seja comercializado por terceiros ou até mesmo diretamente na fonte, você está aderindo à tecnologia e a uma indústria, que é a indústria da internet. Nós temos aqui a indústria de bens de produção e a indústria interativa. É a interação. É a forma como o comércio se adaptou aos níveis atuais, tá bom? Então não esqueça isso. A indústria de base, indústrias intermediárias e as indústrias de bens de produção. Vem comigo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos. Eu quero que você observe comigo como é que se distribui toda essa área de panorama geral do que nós chamamos de industrialização, complexos industriais,
concentração e desconcentração das atividades industriais. Muito cuidado com esse assunto. Esse item aqui, ele é um item em que nós devemos colocar sempre uma observação. E aí colocamos, eu vou até colocar isso aqui, ó. Pode cair na prova. Pode cair na prova. Beleza? Eu estou colocando isso daqui porque aí teve um guerreiro que disse assim: ah, meu irmão, nem tudo tu deve copiar, falar basta. Meu irmão, velho, eu copio o que eu quiser, tá ligado? Se eu quiser copiar aqui o que eu tô falando, eu copio. Nem todo mundo tem a percepção de aprender só ouvindo, não. Tem que copiar também. Então, se eu quiser copiar um texto aqui, eu copio. Se não estiver gostando, passa para outro vídeo e vai para outro canal. Sim ou não? Caveira ou não? É isso aí. Olha só, então é o seguinte, industrialização, eu dividi aqui, ó, industrialização, 2, complexos industriais, 3, concentração, 4, desconcentração de quê? Das atividades industriais. A primeira coisa que nós devemos observar é exatamente essa basezinha aqui, ó, industrialização. A industrialização, ela vai ser dividida em 3 tópicos. Eu quero que vocês observem muito bem como é que se configuram esses tópicos. Primeiro, nós vamos estudar na industrialização o que nós chamamos de bases históricas. Professor, como assim estudar a industrialização relacionada à história? Certo, nós vamos falar sobre isso daqui. Falando sobre a história, vê a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial e a quarta Revolução Industrial, no qual estamos começando. Alguns autores dizem que estamos ingressando nessa base de Revolução Industrial. E aí nós vamos trabalhar a industrialização no Brasil, a base histórica. Nós vamos interligar também a história, a configuração do território brasileiro. E nós vamos trabalhar a industrialização no panorama atual, na atualidade. Na atualidade. Agora, como é que isso pode acontecer? Vem comigo aqui. A partir do momento em que eu tenho o panorama industrial, a partir do momento em que eu tenho a história, eu tenho que ter em mente que essa história ela vai se configurando e ela vai mudando o seu panorama. Olha só, quando eu coloco a história das bases industriais, nós não estamos fora do conteúdo, viu? Estamos falando ainda sobre industrialização. Nós vamos pegar industrialização, depois complexos industriais, depois concentração e depois desconcentração das atividades. Estrutura industrial no território brasileiro. Vamos apagar esse títulozinho aqui. Estão achando engraçado, meio apagador, né? É aqui, ó. Ó, apagadorzinho. Primeira coisa, processo evolutivo do panorama industrial. Nós vamos colocar aqui, ó, evolução do panorama industrial. Beleza, professor? Será que cai na prova, Tiago, essa questão sobre a evolução da industrialização? Rapaz, é o seguinte, para você poder entender a configuração da indústria no território brasileiro, é necessário que você dê uma olhadinha na história. Não recordo bem, mas se você der uma olhadinha aí na questão do edital de história, o edital de história não coloca a industrialização completa, mas coloca a Era Vargas. Né? A Era Vargas, que nós vamos falar já já, foi a primeira, na verdade, foi a segunda fase da industrialização no Brasil, porque a primeira fase da industrialização, ela vem até 1930. Aí você tem a quebra da Bolsa de Valores, inicia-se a Era Vargas, segunda fase, modelo de substituição de importações. Aí você tem a Era JK, a partir de 56. Não, é a primeira fase era Vargas, segunda fase JK. A segunda fase de JK vai de 1956 até 1960, mas a segunda fase da industrialização, ela vai até 90, até o governo Collor. Aí, a partir de 1990, durante o período, você tem a outra fase
da industrialização, que é a terceira fase, que é o processo evolutivo do panorama industrial. Mas tudo isso vai tomar início lá na quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 29. Quando a Bolsa de Valores ela quebra, o Brasil ele encontra-se obrigado a simplesmente mudar a sua conjuntura política e econômica. Professor, como assim? O Brasil, só para adiantar, né? O Brasil era um país tipicamente agrário. Continuou sendo agrário. O Brasil até hoje é um país agrário. Mas a única diferença é que quando o Brasil entrou em crise por causa da grande quantitativo de café, porque a primeira coisa que os Estados Unidos fez quando entrou em crise com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi cortar tudo aquilo que comprava em excesso de vários países no mundo inteiro. E um desses produtos era o café no território brasileiro. E aí o Brasil encontrava-se com grande quantidade de café sem saber a quem vender ou até mesmo compradores. Não é sem saber quem vender, é que não tinha para quem vender. O Brasil só vendia café. A grande porcentagem da economia brasileira é a economia cafeeira. E aí o que acontece? O Brasil encontrava-se em uma situação em que era necessário um processo de evolução. Foi a partir daí que Getúlio Vargas implementou no Brasil o chamado modelo de substituição de importações, onde nós tivemos a entrada de transnacionais e a evolução do panorama econômico, gerando um alto processo de desenvolvimento do espaço agrário, tornando-se também espaço industrial. Tá? Então nós temos aqui a evolução do panorama industrial. Primeira coisa que nós devemos observar são aqui 3 séculos. Nós vamos colocar aqui o século XVIII, tá? Primeiro século. Alguns já estão matando aqui o que eu estou fazendo, né? Nós vamos ter aqui o século XVIII, nós vamos ter o século XIX, e nós vamos ter aqui o século XX, que esse século XX não vai dar nem para fazer aqui, eu vou ter que fazer do outro lado. Mas uma coisa que eu quero que você observe muito bem é exatamente isso daqui, ó. Bora? Cadê? Beleza. É exatamente isso daqui, ó. Quando nós falamos no século, exatamente no século XVIII, estamos falando em um período de 1700 a 1800. Aí tem um vai dizer assim, o chato, né? Tem uns caras chatos que só a porra, tem que dizer assim, mas não é de 1700, é de 1701, é não sei o quê, meu irmão. 1700 a 1800, pronto, século XVIII, engole isso daí. Aí você tem aqui, 1700 a 1800, durante esse período do século XVIII, tá? Do século XVIII, nós vamos ter o quê? Um processo evolutivo. Aí nós vamos para o século XIX, 1800 a 1900, e século XX, 1900 a 2000. Durante esse período, nós vamos ter um país que se destaca na questão industrial. Nós vamos ter aqui a Inglaterra. Tudo vai iniciar aqui, na Inglaterra. E foi exatamente na Inglaterra que nós vamos obter aqui o que nós chamamos de distribuição e criação da máquina a vapor, tá? Máquina a vapor. Só que aí essa criação da máquina a vapor gerou um descontentamento na sociedade inglesa. E aí veio o que nós chamamos de primeira grande revolução industrial. Tem gente que acredita que essa questão de revolução industrial é a revolução que a indústria causou na economia. Tá errado, viu? Tá erradíssimo. A revolução industrial foi a revolução ocasionada pelo povo devido à alta taxa de desemprego, devido à criação da máquina a vapor. E aí você tem o desemprego que nós chamamos de estrutural e desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, a troca do homem pela máquina, e o desemprego conjuntural em grande quantidade. Meu amigo, é claro, é evidente. Se você tem uma indústria, naquele tempo, que estava em processo evolutivo, onde você tem 30 trabalhadores, onde esses 30 trabalhadores exercem uma força de trabalho, onde a máquina que se compra faz o trabalho de 29 e apenas um gerando manutenção, você acha que os proprietários de indústrias naquele tempo queriam ter 30 trabalhadores trabalhando apenas 12 horas por dia? Eu não digo nem 12, eu digo 24 horas por dia, porque durante aquele período ali na Inglaterra, até as crianças trabalhavam e pessoas morriam de tanto trabalhar.
aquela era vitoriosa, né? Meu amigo, aquilo ali, se você procurar nos livros, você vai entender o quão cruel foi aquela época no período da Revolução Industrial. Foi o período também que nós tivemos aí a utilização do carvão mineral como combustível. E aí nós vamos colocar aqui, ó, o carvão mineral como principal combustível, como principal combustível. Tiago, me diz uma coisa, me dá uma referência de um filme massa aí para eu assistir. No Coração do Mar. O filme do cacete, meu amigo. O filme do caramba. É aquele filme com aquele cara que fez Thor. O... Parece comigo, rapaz. Como é o nome dele? Chris Hemsworth. Caba feia aquele cara, né? Seguinte, ele fez aquele No Coração do Mar. É a história daquela lenda, né? Da baleia Moby Dick. Da baleia Moby Dick. E aí eles iam até o mar, exatamente, ó, o telefone tocando. Isso é cobrança. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Desculpa, viu, pessoal? Estamos em sala de aula, estamos em aula, agora não. E é o seguinte, a baleia Moby Dick, eles pegavam, iam até alto mar, e aí eles iam tirar o óleo da baleia. Eles voltavam com galões e galões de óleo de baleia, com milhares de litros de óleo de baleia. Porque naquele tempo, o óleo ele é utilizado como lamparina, como combustível para vários outros artefatos. E aí o que acontece? Quando esse óleo ele era desenvolvido aí para vários outros artefatos, na mesma época era utilizado carvão mineral. Quem gosta do mundo geek aí, né, que é o mundo aí dos games, vai conhecer aqui um dos jogos hoje de plataforma da Sony, da Microsoft, chamado Assassin's Creed. Tem um jogo que é essa franquia bem famosa, e eu adoro particularmente, chamado Assassin's Creed Syndicate, ou Sindicato. Quem teve a oportunidade de jogar, ou quem está voando no que eu estou falando aí, pode pesquisar depois. Esse jogo, ele acontece em Londres, né, na Londres vitoriosa, durante exatamente esse período da Revolução Industrial, entre a primeira e a segunda. E tem algumas fases que você entra no rio Tâmisa, e o rio Tâmisa, ele é amarelo, não chega aos... Olha, o rio Tietê não chega aos pés do rio Tâmisa. Aí hoje já está um pouco mais recuperado, mas é um dos rios mais poluídos também. Exatamente por conta dessa atuação. Por quê? Porque o rio Tâmisa ele corta Londres. E aí quando as embarcações transportavam o carvão mineral, como muitas delas não tinham estrutura para transportar essas embarcações, o que acontece? Caía no rio e aí poluía o rio, meu amigo. O jogo é espetacular. Até isso a bexiga do jogo conta. Beleza? Só para vocês terem noção, esse jogo ele é tão pau, meu amigo, é tão pauleiro esse jogo, ele é tão fiel às coisas, que lembra o incêndio da Catedral de Notre Dame? Ah, ele foi em Londres? Claro que foi em Londres, na França, né, meu filho? A Catedral de Notre Dame, eles pegaram a Catedral de Notre Dame do jogo para reconstruir a Catedral real. Vocês têm noção disso? Eles pegaram as fotografias da catedral do jogo do Assassin's Creed Unity e aí pegaram para reconstruir a catedral. Meu amigo, o que o homem é capaz de fazer? Estamos falando aqui da indústria dos games. Vamos para cá. Então você tem aqui ó, o carvão mineral como principal combustível. Naquele tempo, carvão mineral, meu filho, era as chaminés, foi o desenvolvimento daqueles trens de um lado para o outro, de um lado para o outro, aí por aí vai. Houve um processo evolutivo. A primeira revolução industrial tomou alta proporção e aí essa proporção ela foi se desenvolvendo e blá 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 blá. No século XIX, nós vamos ter essa difusão não apenas da Inglaterra, mas para toda a Europa. Ou seja, há uma difusão da economia industrial. Nós vamos ter aqui, ó, de 1800 até 1900. E aí isso vai acontecer aonde? Por toda a Europa. Tá aqui, ó, por toda a Europa. Caramba, professor, isso aconteceu durante todo o período europeu, durante essa época do século XIX?
Ok. Durante o século XIX, nós vamos ter o processo de desenvolvimento da indústria no século a partir dos países da Europa. Observe, durante o século XIX, nós não vamos ter a presença da industrialização no Brasil ou em alguns países da América do Sul. É tanto que nós podemos afirmar que o processo industrial no território brasileiro foi tardio, porque vai acontecer bem depois, 2 séculos depois. E durante esse período aqui, não tem a utilização do carvão mineral? Olha só, spoiler agora, tá? Eu vou contar spoiler, meu irmão, olha só. No filme Na Baleia, isso não é um spoiler não, é mais uma informação que é bem legal e é válida para nossa aula, tá? O final do filme da Baleia Moby Dick, não vou contar como é que termina não, tá? Mas é uma frase de um dos escritores que dizem assim, o cara chega para ele, né, o artista diz assim, escritor, para onde você vai? Aí o escritor diz assim, eu estou indo para outro lugar, eu não lembro qual foi o nome que ele disse. Aí o cara que estava contando a história para ele diz assim, o que tem lá? Aí o escritor olha para trás e diz assim, lá eles encontraram, não no mar, mas no solo, um outro líquido escuro que pode também ser utilizado como combustível. Ele estava se retratando ao quê? Ele estava se retratando ao quê? Ao petróleo. Eita, arrepio, hein, bicho? Porra! Aí você tem o petróleo. Galera, a utilização e a descoberta de novas fontes energéticas. Coloquem aqui, ó, a descoberta de novas fontes energéticas. Beleza, professor? Caveira. Então é o seguinte, século XVIII, século XIX e no século XX, nós vamos ter um processo expansivo, nós vamos ter uma expansão da indústria. A indústria já não mais fica retida ali na Europa. A indústria não fica retida apenas naquela região. Ela vai também se expandir para várias partes do globo. E aí você tem aqui, ó, de 1900 até 2000. O tempozinho conurbado, viu? O entrelaçado, unido. O tempozinho difícil que o mundo passou, sabe por quê? Porque durante esse período do século XX, nós tivemos o século de maior problema na história da humanidade, meu amigo, que foi o período entre guerras. E aí a indústria, meu amigo, vem a indústria bélica, a indústria dos armamentos, vem uma série de indústrias aí que eram utilizadas de uma forma meia deturpada e aí gerou os conflitos que nós conseguimos ver na atualidade, né? E aí nós temos aí o século XX, nós vamos ter o mundo, aqui ó, para o mundo. A indústria, ela vai se difundir para o mundo. Nós vamos ter no século XVIII aqui, ó, a Inglaterra, nós vamos ter no século XIX a Europa e nós vamos ter no século XX o mundo. E aí nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter relacionado a questão dos combustíveis, a utilização de novas fontes de petróleo, as novas fontes energéticas, mas o desenvolvimento das novas atividades industriais pelo desenvolvimento da tecnologia. Vamos colocar aqui isso aqui, ó, desenvolvimento das atividades industriais a partir da evolução tecnológica. Beleza, tecnológica. Aí, professor, nós vamos ter a evolução da tecnologia. A tecnologia que vai evoluir e vai dar nome a todas as caracterizações do meio industrial. Beleza? Vamos lá? Vamos para o nosso slidezinho aqui. Olha só, quando nós falamos aqui, falamos um pouco da história, né? Cadê? Aqui. Falamos um pouco da história, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da tendência no território brasileiro agora e falar um pouco sobre a base da atualidade. Mas antes, o que é que eu quero que vocês entendam aqui comigo? Os complexos industriais no Brasil,
eles vão estar lá naqueles 3 que nós colocamos aqui, né? Nós vamos ter a indústria de base, lembram disso daí? Nós vamos ter as indústrias intermediárias e nós vamos ter as indústrias de bens de produção. Produção, tá? Esses 3 aqui, ó, vai constituir o segundo setor econômico. O segundo setor econômico, o segundo setor da economia. Se você observar, o território brasileiro é uma base de alta concentração na indústria. E aí vem uma informação importante que eu já vi isso caindo em prova, viu? Qual é, dentre as regiões, eu vou até colocar aqui, ó, região, isso aqui não é acento não, viu? Foi coisado aqui, foi a força. Região, qual a região no território brasileiro que mais possui atividades econômicas voltadas à produção industrial? Pessoal, nós vamos ter aqui, ó, a região Sudeste. A região Sudeste. A região Sudeste, dá uma olhadinha aqui, vem comigo. Se você observar muito bem, a região Sudeste é a região de maior concentração das atividades econômicas. Mas, professor, quando nós falamos de concentração e desconcentração, o que é que isso pode ocasionar no panorama da economia do território? Veja bem, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Aê, beleza. Quando nós falamos aqui na questão da concentração e desconcentração industrial, a concentração é quando você tem alto número de indústrias reunidas em um mesmo local. Quando você tem uma desconcentração, é quando essa indústria ela se expande para outros locais. Quando é que isso aconteceu? Quando é que isso se desenvolveu? Vamos falar um pouco sobre isso daqui, pessoal. Eu vou apagar para a gente falar sobre essa questão da concentração e desconcentração industrial, tá? Só lembre o seguinte, que existe um motivo pelos quais nós vamos ter atualmente uma desconcentração na indústria. Um motivo, desconcentração industrial. Sabe qual? Nós vamos ter a evolução da tecnologia e principalmente o desenvolvimento, a atuação da Revolução Verde no Brasil a partir de 1960. Deixa eu colocar aqui essa imagenzinha para vocês entenderem o seguinte, olha só. Quando nós falamos aqui na região Sudeste, um fator torna-se de suma importância quando nós falamos dessa região. Essa região, ela é conhecida como região estratégica. Região estratégica. Por que, professor? Região estratégica. Olha só, durante o século XX, nós temos aí 4 estados no território brasileiro. Desses quatro estados na região sudeste do Brasil, desculpa. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Se você prestar atenção, existe um tipo de produto relacionado ao produto interno bruto, um dos setores, que vai ter uma maior expressividade em cada um desses estados. Vamos lá. São Paulo, atividade industrial. Alta concentração populacional. Foi durante o período do século XX, principalmente a partir de 1960, que nós tivemos aí o desnivelamento urbano. A sociedade ela deixa de ser predominantemente rural e passa a se tornar uma sociedade predominantemente urbana. Ok, professor? Se a sociedade ela é predominantemente urbana, a partir de 1960, qual é a região que mais vai aderir a esse panorama de incremento urbano? A região Sudeste. Porque foi lá que houve o maior quantitativo de acúmulo de indústrias, principalmente no governo da Era Vargas e JK. E qual foi a grande tendência do governo JK? Descentralizar a indústria, a partir da construção de estradas e a construção de uma nova capital, que no caso, em 1960, Brasília. Então, essa descentralização industrial, essa descentralização do poder político, fez com que a sociedade ela começasse a se difundir. Então, nós vamos ter uma alta concentração econômica e nós vamos ter uma desconcentração. Mas aí eu quero que você coloque uma pequena observação. Uma pequena observação. Um fator surge de tamanha importância
nessa questão da concentração e o deslocamento da sociedade para essas áreas industriais. Pessoal, nós vamos falar disso daqui, ó, chamados de fluxos migratórios. Fluxos migratórios. Eita, professor, conteúdozinho bom, viu? Esse é top, pessoal. Esse é muito bom. Ó que legal. Não o que aconteceu durante o período, mas foi necessário para que o Brasil se desenvolvesse, tá? Olha só. Vamos supor aqui. Vamos para cá para mostrar para você bem direitinho. Olha só. Nós temos aqui, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, migração, tá? Só para a gente entender. Migração. Migração, pessoal, nada mais é do que um fluxo. O que é esse fluxo? Esses fluxos, eles ocorrem em deslocamento. Migração é deslocamento. Agora, nós temos o nome de emigração, e nós temos o que nós chamamos de imigração. Professor, o que significa cada um deles? Vamos lá. O termo prefixo, né? Olha, o termo é e o termo i, nós podemos colocar o é como exclusão. Olha como é fácil. E o termo i como inclusão. Então fica fácil aí, sabe como? Quando você pega esses dois termos. Exclusão quando você sai, inclusão quando você entra. Esse fluxo migratório, ele pode acontecer de várias maneiras. Ele pode acontecer de maneira interna, ele pode acontecer de maneira externa, ele pode ser a migração temporária. Você pode ir trabalhar, depois de um certo período você volta. É chamado de migração pendular. Lembra aquele relógio antigo pra cacete, aquele relógio lá da casa de vó, que era assim, ó, ele era bem grandão assim, ó, e ele ficava tum, 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 de um lado para o outro. Pronto, nós vamos chamar isso de migração pendular. É o pêndulo de uma área para outra, tá? Então, o que é isso? É quando a sociedade ela se desloca de uma área para outra. Ela vai a trabalho de uma região para outra diariamente. Ou ela pode ser temporária, quando acontece aí em um curto ou longo espaço de tempo. E aí é o seguinte, galera. Essa migração, por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com a industrialização? A partir, vamos dizer aí, já iniciando no governo Vargas, as indústrias elas necessitavam de quantitativo populacional. Quantitativo esse de pessoas que teriam aí a incumbência de trabalhar para o desenvolvimento de uma nação. Ok, professor. Se essa sociedade ela desenvolve um trabalho a partir do acúmulo de uma sociedade, um acúmulo de uma população, o que é que vai acontecer? Você vai ter um inchaço populacional, não vai haver desenvolvimento, a sociedade ela vai cada vez mais evoluir, não há concentração econômica para a distribuição total da população e vem todos os problemas que nós encontramos hoje na sociedade. Então, nós podemos dizer que um dos motivos do Brasil apresentar uma má distribuição de renda, desigualdades sociais, não é porque é uma questão de capitalismo. O capitalismo, sim, mas é por causa desse atropelo de desenvolvimentos que o Brasil encontrava-se em situações sendo obrigado a ter esse desenvolvimento ou então iria ficar para trás, principalmente relacionado aos países da América do Sul e os países da América em geral que estavam em processo de evolução cada vez mais dependentes. Ou o Brasil desenvolvia sua economia industrial ou iria ficar para trás. E aí o que acontece? A migração de pessoas. Grande parcela da população nordestina, norteana, centro-oeste, migrou para o território da região sudeste em busca de trabalho, melhores condições de vida. Nós vamos chamar isso de quê? De êxodo rural. O êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. E isso faz com que a sociedade ela venha evoluir. Muito bem. Nós chamamos isso de migração. A emigração é quando eu saio da minha cidade para trabalhar em outro estado. Quando eu saio, eu estou emigrando. Quando eu entro em São Paulo, quando eu entro no Rio de Janeiro, quando eu entro no Espírito Santo, ou nas jazidas de minério de ferro lá do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais para trabalhar, eu estou imigrando. Essa migração ela pode ser interna ou externa.
A migração interna é quando você se desloca de um estado para outro, de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, de uma rua para outra. A migração, isso é interna. A externa é quando você sai de um determinado país para outro, ou de um continente para outro, ou de um planeta para outro, ou de um, sei lá, de um universo. Isso é muito, vamos dizer assim, relativo. A forma com que você coloca o termo é migração e migração, interno e externo. Vamos lá. Se eu estou no Brasil e eu me desloco de um estado para outro, eu estou praticando a migração interna ou externa? Interna. Agora, se eu estou no Brasil e saio para a Argentina, migro para a Argentina, é migração interna ou externa? Externa. Se eu estou na América do Sul, presta atenção, para depois não confundir, está colocando comentário aí porque não prestou atenção. Se eu estou na América do Sul e eu migro do Brasil para o Uruguai, eu estou praticando a migração interna ou externa? A migração interna, porque eu estou na América do Sul. Agora, se eu saio da América do Sul para a África, eu estou praticando a migração externa. Deu para entender? Veja como é relativo. Mais uma para a gente encerrar. Se eu estou no planeta Terra e eu saio dos Estados Unidos para o Japão, migração interna ou externa? Interna. Mas se eu saio da Terra para Marte ou para a Lua, como muitos dos meus alunos por aí vivem, o que é que eu estou praticando? Interno ou externo? Externo. Então veja que esse termo migração ele é perigoso. Ele pode pegar você na prova. O que é que você tem que falar sobre migração e unir a migração a esse conteúdo de indústria? É que você pode mostrar o panorama do desenvolvimento industrial a partir dos fluxos migratórios que o Brasil obteve. Não esqueça dessa informação aqui, ó. Foi durante o século XX que o Brasil obteve a maior pandemia migratória interna do território na sua história. Esse nome tá certo, pandemia, tá? Porque ele foi tanto interno como externo, entrou no território brasileiro, vários imigrantes vieram, e lá em 1980 o Brasil assinou a primeira lei de refugiados, que foi o Estatuto do Refugiado. Olha só, vamos colocar essa informação aqui. Século 20. Século 20. Bora lá. Período de maior fluxo migratório, período de maior fluxo migratório interno e externo no Brasil. Externo no Brasil. Olha só. Coloca essa informação aí, que essa informação ela é de grande valia para você. Ok? E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo certo? Vamos continuar? Bora lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha só, estamos falando aqui sobre a questão dos setores. Quando eu falo de concentração, estou falando de ocupação, estou falando de acúmulo populacional. Quando eu falo de desconcentração, eu estou falando de quê? De separação. Essa separação, ela vai acontecer em quê? Separação populacional, tá bom? Mas aí eu estou falando de quê? Das atividades industriais. Isso daqui eu trouxe relacionado à indústria, mas imagine a concentração industrial e a desconcentração da indústria e das suas atividades. Que atividades são essas? Nós vamos ver agora. Deixa eu apagar aqui, pegar aqui, ó. Se liga. O que seria a industrialização? Eu coloquei aqui uma breve definição para você não esquecer. Vou pegar aqui o marca-texto para ficar melhor para a gente poder ir marcando alguns pontos interessantes aqui. Olha só, cadê? Está aqui. É o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. Olha o termo aqui, ó, meios de produção. É acompanhada pela ampliação, olha só, ampliação da tecnologia,
desenvolvimento da economia, consolidação dos investimentos em capital e fontes econômicas. Pessoal, essa informação aí é informação que você não deve deixar passar. Coloca um importante aí nessas características que moldam a industrialização. Então, nós temos, primeiro, a ampliação tecnológica, nós temos, segundo, o desenvolvimento da economia, terceiro, a consolidação dos investimentos em capital e quarto, as fontes econômicas, que isso daqui vai gerar o que nós chamamos de meios de produção. Beleza? Para a gente fechar, meu amigo, essa questão da indústria. Logo depois, nós temos a definição do que seria o termo complexos industriais. Professor, o que são esses complexos? Os complexos industriais, pega aqui o marca-texto. Cadê? Vamos lá. Os complexos industriais são grandes, olha a palavrinha-chave aqui, ó, conjuntos de quê? De instalações, de indústrias, em um perímetro restrito. Eles são parte preponderante de uma economia global que exige uma produção pujante, ou seja, nós temos grandes conjuntos de instalações de indústrias em um determinado local. E aí nós temos a concentração e a desconcentração. Só para a gente fechar essa questão sobre complexos industriais, não esqueça, tá? Dentre os principais complexos industriais que o território brasileiro apresenta, nós vamos ter a região sudeste do território brasileiro, tá? Concentração e desconcentração das atividades industriais. Olha só, o que é que eu tenho relacionado a essa desconcentração e concentração? Deve-se entender o seguinte: movimento migratório realizado pelas fábricas e empresas por todo o território brasileiro ao longo dos últimos tempos. E aí eu sou vou um pouco mais além, falando desses últimos tempos, trazendo exatamente aqui para o século XX e principalmente o que nós chamamos do século XXI, tá bom? Então, olha só, nós vamos falando aí sobre a questão dos tópicos relacionados ao Brasil e o mundo. Pessoal, veja bem, uma das coisas que nós sempre falamos, nós professores, quando tratamos nessa questão de indústria, nós temos que lembrar que quando falamos de indústria, é inevitável tratar sobre fluxos migratórios. Veja bem, vou colocar aqui uma outra observação, só para a gente entender aí. Durante esse período aí de concentração industrial, durante essa questão de desenvolvimento da economia formativa e etc., nós vamos ter o que nós conhecemos como êxodo rural, tá? Êxodo rural, e nós vamos chamar aqui também de êxodo urbano. Caramba, professor, êxodo rural? Tem esse agora também, êxodo urbano? Tem. No caso aqui do êxodo rural, é a saída do homem do campo para a cidade. É a saída do homem do campo para a cidade. Isso aqui vai acontecer principalmente em 1990, 1960, 1970, 1980. Foi durante esse período aqui, 1960, 70 e 80, que nós vamos ter essa observaçãozinha aqui, ó. A transformação, se liga aí, tá? A transformação da população rural em população predominantemente urbana. Lembra que ainda agora eu falei sobre essa definição? Ainda agora eu falei exatamente isso, que a sociedade ela estava cada vez mais evolutiva.
Durante a grande concentração do êxodo rural, nós vamos ter aqui, ó, a saída do homem do campo para a cidade, que vai se desenvolver em 1960, caguei tudo aqui, né? 1960, 1980. E o que é isso daqui? Ocorreu no Brasil a transformação da população rural em população predominantemente urbana, tá? Professor, me diga uma coisa. Vamos lá, vamos para cá. Professor, o que seria essa questão do êxodo urbano agora? O êxodo urbano é o contrário. Se aqui você tem uma concentração populacional devido à concentração urbana, nós vamos ter no êxodo urbano a saída do homem da cidade para o campo. Agora você mata, né? Aqui você tem a concentração, e aqui você tem a desconcentração. Tá aí, ó, a concentração industrial e a desconcentração. Veja bem, o êxodo rural, nós vamos ter o seguinte, vamos colocar a mesma coisa, mas aqui você vai ter a saída do homem da cidade para o campo. A saída do homem da cidade para o campo. Galera, não esqueça isso. Não esqueça isso. Isso aqui pode estar na tua prova. Aqui nós vamos chamar de desconcentração. Desconcentração industrial. Aí os malas vão dizer assim, oxe, colocando população na indústria? Sim, meu filho, e para ter indústria não tem que ter população trabalhando não, meu querido? E aí é o seguinte... Êxodo rural, população, concentração nas áreas urbanas a partir de 60, 70 e 80. Durante esse período houve o êxodo urbano, que foi a desconcentração industrial que fez com que o homem saísse da cidade para o campo. E isso fez o quê? Transformou a sociedade em predominantemente rural? Não, 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 não. Não há isso daqui. A sociedade hoje brasileira, preste atenção no que eu vou falar. A sociedade brasileira hoje ainda é predominantemente urbana. Só que essa desconcentração está levando boa parte para o campo. Devido ao quê? Olha só. Qual é o motivo que está fazendo com que a população ela retorne para o campo? Vamos colocar aqui, ó, motivo. Sabe qual é o motivo? Investimentos na tecnologia rural. Investimentos na tecnologia rural. E aí? Ponto. E aí, galerinha? Tudo certo? Meu amigo, até agora tá beleza, não tá? Concentração e desconcentração. Se você, meu amigo, colocar isso na sua cabeça, e você aprender isso daqui, meu amigo, fica muito fácil de verdade. Vamos para o slide, vem para cá. Olha só, vamos abordar o tópico acima, retratando duas óticas. Vamos tratar aqui Brasil e nós vamos tratar em escala mundo. Só lembrando aqui, nós falamos sobre isso de uma maneira geral, tanto do Brasil quanto do mundo. Falamos um pouco, agora nós vamos concentrar os nossos estudos. Vamos lá? Olha só. Industrialização. Vem comigo aqui. A industrialização brasileira teve início através de significativas mudanças. Olha só o termo aqui vindo aqui, ó. Mudanças sociais, políticas e econômicas durante o final do século XIX. Atualmente, o estado de São Paulo ainda concentra maior número de indústrias, fruto histórico dos capitais gerados da cafeicultura, o que tornou o estado capaz de dar início ao processo de industrialização. Cara, isso daqui é importante demais. Falando sobre a questão da estrutura do café, falando de como o café desenvolveu o seu panorama e foi responsável pela alta atividade da indústria e pelo desenvolvimento do panorama concentracional da indústria. Outros fatores como mercado consumidor, mão de obra, transportes, colaboraram para a instalação de indústrias nesse estado.
Além disso, a atuação estatal permitiu, a partir de planos, que a industrialização tomasse força nesse estado e na região sudeste como um todo. Com a modernização da economia, tivemos maior concentração de renda, gerando o agravamento das desigualdades sociais e econômicas. Lembram que eu falei para vocês ainda agora sobre o motivo pelo qual a indústria ela foi se instalando nessa região sudeste? Que esse atropelamento, né, na economia, esse alto panorama de desenvolvimento, fez com que viéssemos a esquecer as desigualdades que essa economia ela estava gerando na sociedade brasileira. O povo estava cada vez mais se desenvolvendo e se deslocando para as regiões interioranas. Agora, até onde esse desenvolvimento ele foi benéfico? Né? Até onde ele se torna um malefício para a sociedade. Nós só viemos constatar esse grande problema, ó, bem depois. E isso daí, meu amigo, foi um dos principais problemas agravantes no território brasileiro, tá? Vamos lá? Olha só, atualmente, o conjunto do PIB brasileiro, desde 2016, eu posso colocar de 2010 a 2020, não tem problema, isso é apenas um exemplo que eu estou dando para você, contribuiu com 21%, ficando acima da agropecuária, que atingiu 5,5%. E abaixo do setor de serviço e comércio, que atingiu 73,3%. Isso demonstra uma enorme queda, pois em 1980 a indústria contribuía com valores próximos a 50%. Aqui eu tenho a grande concentração das atividades industriais. Veja que nós temos a região sudeste, e nós vamos ter também aqui, ó, a região sul do território brasileiro. Tá? E aqui nós vamos ter os tipos de indústrias, tá? Você vai dar uma pausa nessa base de indústria, tá? Você vai ter aí indústrias de bens de produção, indústrias intermediárias, indústrias de bens de consumo, tá? E aí muito cuidado nisso daí, nessa divisão de indústrias, tá? Olha só, a indústria de base, indústrias de produção, ela pode ser chamada de indústria de base ou indústria de produção. Vai depender da questão que você esteja tratando, tá? As indústrias elas podem ser de vários tipos, de várias vertentes. Aí você tem as indústrias intermediárias e você tem as indústrias de produção ou de bens de consumo. Veja, os dois tipos de indústria aqui, ó, para você não confundir, tá? Aqui é de produção. Por quê? Porque você vai gerar produtos de base. E aqui também é de produção. Só que aqui você vai gerar produtos de consumo. Deu para entender, pessoal? Para vocês não terminarem confundindo, porque lá no início da aula, deixa eu aparecer aqui para vocês. Lá no início da aula, eu coloquei, né? Indústria de base, indústrias de bens de produção, indústrias intermediárias. Porque as duas são produtivas. Agora você tem que saber diferenciar. Uma vai produzir bases e a outra vai gerar a produção de bens de consumo, que nós chamamos de duráveis e não duráveis, tá? Vamos falar um pouco sobre essa questão da primeira fase que nós falamos aí do processo que vai iniciar e vai até o governo de Getúlio Vargas. Olha só, muito cuidado nessas fases da indústria, tá bom? E aí vem a seguinte pergunta: professor, me diga uma coisa, quando nós falamos nessa fase, tu vai falar só sobre indústria? Não, calma, nós vamos falando sobre a industrialização, nós vamos falando sobre o desenvolvimento das atividades econômicas e etc. Agora é necessário que você saiba, na história do Brasil, quando ocorreu a primeira, a segunda e a terceira. E aí nós vamos para a quarta fase. Aí nessa quarta fase eu quero tratar um pouco mais com vocês, tá bom? Olha só, a primeira fase do processo de industrialização vai ocorrer de 1822 a 1930. Foi um período de poucas indústrias, pois nesse momento o país ainda possuía características de agroexportador. Nessa fase, no entanto, alguns fatos encaminhavam a uma industrialização futura. Os lucros obtidos com o café, que em parte fomentavam a indústria e a entrada de imigrantes, vejam que falamos ainda agora sobre essa questão dos imigrantes, que serviam como mão de obra. A indústria nesse período se restringe ao mercado interno apenas.
com a produção de bebidas, tecidos, utensílios e ferramentas. E aí nós vamos para a base das estatísticas de povoamento da imigração até durante esse período, com a chegada de portugueses, italianos, espanhóis e alemães. Mas o que eu quero que vocês entendam é exatamente essa primeira fase. O Brasil, olha para cá, o território brasileiro ele era um país tipicamente agrário ou agroexportador. Nós tínhamos no Brasil apenas uma produtividade voltada ao panorama interno e externo. É o que nós chamamos hoje de mercado interno e mercado externo. Beleza, professor. Mercado interno e mercado externo. Tudo bem. Esse mercado interno ele era predominante no Brasil, sim ou não? Sim. O mercado interno ele ocorria no território brasileiro apenas com uma indústria interna de bebidas, tecidos, utensílios e ferramentas. Agora, quando você fala de mercado externo, o Brasil ele já não exportava esses produtos. O que é que o Brasil exportava? Produtos agrários. E aí você tinha o café como principal base econômica durante esse período aí. E aí nós temos essa base da industrialização futura, né? Os lucros do café, como nós bem vimos aqui ainda agora, lendo o nosso texto, nós vamos ter aí a entrada de imigrantes, que foi uma grande caracterização durante esse período. Os imigrantes que geraram um poder de desenvolvimento interessante e que cada vez mais geraram uma modificação na estrutura cultural do território brasileiro, tá? Então, vamos nessa. Vamos passando aqui. Nós temos aqui a nossa segunda fase, que vai de 1930, dá uma olhada aqui, ó, a nossa segunda fase, que vai de 1930 a 1956. Com o início do primeiro governo de Getúlio Vargas em 1930, era dado realmente o grande passo para a industrialização brasileira. Pessoal, não esqueça jamais. O primeiro grande passo que o território brasileiro deu no processo industrial foi na era Vargas. E aí nós vamos ver muito bem aqui, ó, quando o slide vai falar que a partir desse governo, a atividade industrial tornou-se a mais importante do Brasil, beneficiada pela crise de 1929 e pela Revolução de 30, que possuía cunho que modernizador. Tal crise quebrou os cafeicultores, fazendo com que houvesse a transferência de seus capitais para a indústria. Olha só, reforçando assim a concentração industrial, aonde, pessoal, na região sudeste, especificadamente em São Paulo, correlacionando a presença de um grande número de mão de obra de um grande mercado consumidor. Pessoal, legal, né? Pegar a história dessa maneira, estudando o nosso conteúdo, é muito gostoso. Quando você pega essa grande concentração na história, na base da industrialização, eu tenho certeza que a partir do momento em que você começa a incrementar a história, pegando o ponto do teu edital para a tua prova, e você começa a fazer anotações, tendo em mente aquilo que pode cair, estudando a banca, meu amigo, a Funparva simplesmente pode pegar uma questão, seja ela contextualizada, seja ela conceitual, técnica, não importa. Sabendo que o panorama industrial do território brasileiro se desenvolveu a partir desse período, em que a Era Vargas foi o pontapé inicial para o desenvolvimento na indústria e que gerou grande concentração no panorama na região sudeste, em concentração para São Paulo. E aí, tudo certinho? Fácil, fácil, fácil. Olha a cara do homem aqui, ó. Getúlio Vargas. E aí veio, né, o desenvolvimento aí e a abertura para os modelos industriais, veio, na verdade, o Fordismo, o Toyotismo, aí com o processo de evolução até os dias atuais, nós vamos ter aí o Taylorismo, né? Mas aí o que é que eu quero que você entenda? É que durante esse período, nós tivemos a abertura para as chamadas empresas transnacionais, empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem. Vamos anotar isso daqui? Empresas transnacionais. Deixa eu apagar aqui, até mesmo para você dar uma respirada. Toma uma água, que é muita informação, né, cara? É muita informação. Esse conteúdo é um conteúdo. E olha só, viu? Só para você ter noção, para você que está assistindo a nossa aula pela primeira vez aí, que não conhece aqui o nosso sistema
Caveira do Geografia 2.0, meu amigo, isso é apenas um tópico do edital. Um tópico do edital. Eu acredito que esse segundo tópico, ele vai ser dividido em 13 partes. São 4 áreas, são quatro, vamos dizer assim, macrotemas, que são divididos em microtemas. O segundo macrotema vai ter esse tema aí como micro. Só esse tema aí, só para você ter noção de como essa banca ela foi cruel em colocar esse conteúdo gigantesco. Então, olha só, vamos colocar aqui as chamadas empresas transnacionais. Transnacionais. Professor, empresas transnacionais, eu aprendi lá na escola, durante um período aí, que nós temos tanto empresas transnacionais como multinacionais. Qual a diferença entre elas? Nenhuma. Nenhuma. A única diferença é que as multinacionais elas se multiplicam por países ou dentro de um país e as transnacionais elas transitam de um país a outro. Então preste atenção. A Coca-Cola, ela transita de um país a outro e ela se multiplica dentro do país. Deu para entender? Então, tanto faz, transnacional ou multinacional. Em pequenos casos, uma multinacional pode não ser transnacional, ou uma transnacional pode não ser multinacional. Fica a reflexão. E o que seria esse termo empresas transnacionais? Vamos lá. São empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem. São empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem. Tá bom? Vamos colocar aqui o exemplo. Empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem, beleza. Eu estou dando uma lida aqui porque às vezes eu dou uma engolida aqui em determinados pontos, dou uma engolida aqui numas letras aqui, mas tudo bem. A Apple. A Apple é um exemplo de uma empresa transnacional. Ela atua dentro e fora do seu país de origem. Ei, professor, não, calma. Não vejo nenhuma empresa da Apple fora do Vale do Silício no estado da Califórnia. Calma. Não estamos falando de montadoras. Estamos falando de empresas que vendem os produtos. Não estou falando de fábricas, tá bom? Apesar de que nós temos aí o que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho é a forma como as indústrias elas trabalham de uma maneira bem globalizada. É uma tendência da globalização. A DIT, né, que é a produção, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Apple, tá? Vamos pegar a Apple aqui. A Apple pega o dossiê do produto, leva até a China produz o produto volta aos Estados Unidos, esse produto ele é montado, certificado e distribuído. O dossiê, produção, retorno. Isso daí é chamada Divisão Internacional do Trabalho. Tanto que você pegar o seu iPhonezinho aí, ou o seu iPad, o seu iPod, sei lá o que é que você tem aí de produto da Apple, o seu iMac, você vai ver atrás que tem tanto o estado da Califórnia quanto também made in China, tá bom? Porque ele também é produzido na China, beleza? Vamos voltar para cá. Vamos falar um pouco aqui sobre a terceira fase da industrialização. Olha só, a industrialização brasileira passou por diferentes momentos, podendo ser dividida em 4 fases. Nós vamos ver, estamos na terceira aqui. Ó. A terceira fase, de 1956 a 1990, olha, o período foi gigantesco. Foi um momento de maior crescimento na indústria do país. Houve uma diversificação no quadro industrial brasileiro, que tinha como base a aliança entre o capital estatal e o capital estrangeiro. Aqui nós vamos ter, pessoal, a abertura do capital. A abertura do capital e para o capital. A abertura do território brasileiro nas questões econômicas e principalmente voltadas ao desenvolvimento da economia regional do Brasil. O governo de Juscelino Kubitschek, marcado pelo slogan 50 anos em 5, ou chamado de Plano Quinquenal, a chamada internacionalização da indústria, por meio do chamado Plano de Metas, com incentivo da entrada, olha só, de empresas transnacionais de bens de consumo duráveis, destacando-se a indústria automotiva e de eletrodomésticos. Olha só, deixa eu voltar aqui para a gente não perder
o fio da meada. Gente, foi durante esse período que nós tivemos aí a construção das estradas, que interligava todas as regiões do território brasileiro. A construção das estradas, né, que ia ali, pegava o território de Goiás, aí ia para a região norte, aí vem para a região nordeste, ou seja, a construção da como é que você iria abrir as portas para um capital estrangeiro? Como é que você iria abrir as portas para o capital internacional, para empresas transnacionais automotivas, se você não tinha estradas? Então começou o processo de investimento nas estradas. Meu amigo, se nós temos o processo de investimento nas estradas, nós vamos ter a difusão, o autodeslocamento. Foi a partir daí, deu para entender que nós falamos ainda agora sobre o êxodo rural. O êxodo rural vai acontecer de 1960 a 90. Por quê? Porque grande parcela da população migrou do rural para o campo. Se o Brasil estava em processo de desenvolvimento e construção das estradas, porque para utilizar os carros que eram produzidos pelas empresas transnacionais que eram de fora para dentro, era necessário colocar ou desenvolver um local para esses carros andarem, meu filho. Então isso contribuiu, isso foi uma rua de duas vias. Enquanto o Brasil se desenvolvia, outra sombra se desenvolvia. Como assim? A migração, o desenvolvimento, o êxodo rural. O homem saía do campo para a cidade, ele começou a ver de onde é que vêm essas estradas, para onde é que vai essa estrada. E aí, meu amigo, quando ele começou a ver a alta concentração urbana nos grandes centros urbanos, aí, meu filho, olha, era vendendo terra, era saindo de um lugar, indo para o outro, e aí veio, unindo o útil ao agradável. Enquanto nós tínhamos um desenvolvimento das estradas, nós vamos ter, consequentemente, aí um êxodo rural. Vem para cá, vamos para cá. Sem pausa, vamos lá. Durante a ditadura militar, o processo iniciado por Juscelino Kubitschek teve prosseguimento, principalmente no período entre 1968 e 1973, chamado de milagre econômico. Nesse período, buscando atrair indústrias e integrar o território, houve uma série de investimentos no setor de transportes e energia, distribuídos por todo o país, o que gerou o crescimento econômico, porém causou um aumento na dívida externa do território brasileiro. Olha só, o meu objetivo não é falar sobre a base do regime militar ou da ditadura militar. Mas durante esse período, pessoal, de 1968 a 1973, nós vamos ter o que conhecemos aí, uma base de atração industrial. Investimentos em transporte, energia, crescimento econômico, veio um milagre econômico. Enquanto o Brasil investia pesado nessa questão industrial, vinha também um grande processo de dívidas. Tal fato freou a economia brasileira nos anos 80. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Num período chamado de a década perdida, momento em que o país perdeu quase que totalmente a capacidade de investimentos, tá? E aí nós vamos para a nossa quarta fase, que eu não quero me prolongar muito, nós temos ainda alguns conteúdos a passar para vocês. Nessa quarta fase, que foi de 1990 até os dias atuais, foi iniciada no governo de Fernando Collor, também baseada na abertura da economia e do capital externo. Repercutiu diretamente no setor secundário da economia. Para diminuir os gastos do governo, adotou-se o modelo de diminuição da atuação do Estado na economia. Isso daqui nós vamos chamar de neoliberalismo, que vai ser adotado no governo de Fernando Henrique Cardoso a partir de 1994, tá? Isso determinou a privatização de quase todas as empresas estatais, tanto no setor produtivo como nas siderúrgicas, quanto no setor de infraestrutura e serviço, como o caso do sistema Telebrás, tá? E aí nós vamos falando aqui sobre essa questão da indústria. Só para a gente ressaltar aqui, durante esse período, nós vamos ter um alto processo de desenvolvimento da economia. E o que seria esse neoliberalismo? O neoliberalismo, pessoal, nada mais é do que a não intervenção do Estado na economia ou a intervenção parcial do Estado na economia, tá bom? E aí, ó, nós vamos para essa base da concentração
da extração de minério de ferro no território a partir da industrialização. Antes de passarmos para cá, eu quero que você dê uma pequena observada aqui, ó, nos tipos de indústrias por regiões do território brasileiro. Dá uma olhada aqui. Olha só, nós vamos ter a região sudeste como a área de maior incremento industrial, seguida aqui da região sul, depois nós teremos a região nordeste, depois nós teremos aqui empatados a região sudeste e a região norte. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu vou colocar aqui o quarto e o quinto lugar na região norte, porque a grande base da região norte não é nem o setor industrial. Nós vamos ter a base do extrativismo, principalmente voltado ao campo das bases madeireiras, tá? Que no caso é o extrativismo vegetal. Tal política, por um lado, gerou o aumento de tecnologia, fomentou a industrialização no país, intensificou a disponibilidade de produtos para o consumo, mas, por outro lado, levou à falência de indústrias nacionais que não conseguiram competir com os empreendimentos transnacionais, o que fabricavam produtos mais tecnológicos e, principalmente, produtos baratos, tá bom? Olha só, o que é que eu tenho aqui? Nós vamos ter os tipos de indústrias. Antes dessa questão dos tipos de indústrias, eu quero que vocês observem esses complexos industriais aqui. Olha só, nós falamos ainda agora sobre os tipos de indústrias, né? Falamos aí que a indústria ela vai desenvolver um panorama econômico, ela vai ter um alto desenvolvimento regional, ela vai ter a base, ela vai ter a base de bens de produção, de bens de consumo intermediário. Mas agora eu quero que vocês observem aqui os altos complexos industriais que o Brasil apresenta. O que seria esse termo complexo industrial? São grandes conjuntos de instalações, de indústrias, em um perímetro restrito. Acabamos de falar. Eles são parte preponderante da economia atual. No Brasil, nós vamos ter áreas que apresentam complexos industriais, que são altamente industrializados. Entre essas áreas estão a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial da Grande São Paulo, o Centro-Polo Industrial do Rio de Janeiro, o Centro Metalúrgico e Siderúrgico do Grande Belo Horizonte e nós temos o Distrito Industrial de Rio Grande. Vamos ver onde é que isso se desenvolve? Os complexos metalúrgicos, nós vamos ter a presença dos mesmos no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e uma presença aqui no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós vamos ter o polo químico, também na região sul e na região sudeste. Madeireira e imobiliário por todo o território, apresentando também uma grande capacidade na região norte do país. E a indústria têxtil, também na região sudeste e região sul, tendo aqui uma grande disponibilidade ao sul da Paraíba e também ao norte do estado de Pernambuco. Máquinas e equipamentos, São Paulo aparece liderando aqui, assim como também os minerais não metálicos. E aí nós vamos ter aqui os complexos industriais com o extrativismo mineral do nosso território. Olha só, antes de nós passarmos para essas bases aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão do extrativismo e da base de complexos extrativistas no Brasil. Gente, veja bem, quando nós falamos de indústria, a indústria ela sempre foi a base do desenvolvimento de uma determinada nação. Sem indústria, não se pode obter relações internacionais. É a partir dessa indústria que nós vamos ter um relacionamento do Brasil em acordos internacionais. Nós temos os acordos e nós temos os blocos. O Brasil possui dois acordos que são imprescindíveis à economia nacional, que é o acordo do Gasbol, que é a troca energética entre Brasil e Bolívia, e nós temos o acordo de Itaipu, que é a usina binacional, Paraguai e Brasil com a usina de Itaipu. Nós vamos ter o principal bloco econômico brasileiro, que tem como base industrial a abertura de capital, tanto para o comércio quanto também para a produção de utensílios, de bases industriais, de ferramentas, tecnologia, etc., que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. E depois nós vamos ter aí uma grande caracterização de acordo em escala multinacional, que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é bloco, é acordo.
Mas esse conteúdo nós vamos estar falando em uma outra oportunidade. Em outra oportunidade que nós vamos estar falando aí sobre a economia, o novo panorama mundial. Estaremos falando também sobre a nova ordem mundial e os acordos e blocos econômicos que o Brasil obtém, tanto em escala nacional, internacional e em escala mundial em geral. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Eu quero que você pegue esse conteúdo, essa aula, uma aula que nós temos aí de 1h20. Quero que você pegue essa aula que vai se transformar aí em 2 horas, 3 horas de aula. Coloca o teu comentário aqui se você gostou, se você não gostou. Coloca aí também o teu joinha, o teu gostei. Eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo, compartilhem o nosso canal, porque eu tenho visto lá nos analíticos do YouTube que muitas pessoas que assistem o meu canal aqui, que assistem os meus vídeos, as minhas aulas, são pessoas que não são inscritas. São pessoas que assistem os vídeos, mas que não se inscrevem. Simplesmente assistem e vão embora. Dá um like, assista o vídeo, ative o sininho, faça o compartilhamento nas redes sociais, faça o compartilhamento no WhatsApp, que isso me ajuda demais. É o único pagamento que eu quero que você me dê, é exatamente essa força que você pode dar para o nosso canal, tá bom? Nós do canal Geografia 2.0 e minha equipe, quando eu falo minha equipe, eu falo minha esposa também, que está aqui com a minha filha, não deixe minha filha entrar para que eu venha ter esse momento com vocês, para a gente estar gravando o tempo todo. Primeiramente, agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e peço a Deus que Deus abençoe você e ilumine você, a tua mente, abra o teu coração e o teu entendimento para que você venha fazer uma boa prova, para que você venha ter aí um ótimo resultado. Não é pedir a Deus para você passar na prova, mas é pedir a Deus força para que você sente na cadeira, estude com qualidade e tenha 100% de rendimento. Lembra lá quando Salomão ele pediu força a Deus e sabedoria? Ele não pediu sabedoria, ele não pediu para ser rico, ele não pediu para ser altamente rico, não. Mas ele pediu inteligência a Deus para desenvolver tudo aquilo que Deus ele queria que ele desenvolvesse e aí regesse todo o reinado. Faça o mesmo. Não peça a Deus a tua aprovação, mas peça a Deus sabedoria para você conquistar a aprovação que já é tua e já está escrito lá, ó, por Ele, o teu futuro, beleza? Não se esqueça, existe um Deus que é por você e só Ele e para Ele são todas as coisas. Coloque tudo nas mãos dele que vai dar certo, porque o homem nada pode fazer, mas quando nós colocamos Deus na frente de tudo, tudo pode acontecer. Se você acredita ou não acredita, o problema é seu. Eu acredito no Deus que está na frente de tudo. Se você não acredita, fique aí com os teus pensamentos, porque eu tenho o meu e nós devemos respeitar os diversos pensamentos e as diversas escolhas, tá? Ó, um grande abraço, que Deus abençoe, até a próxima.